Aí, bom dia pessoal, tudo bem? Então assim, ó, a gente está começando um, um momento importante, né, no ensino da história, na verdade, não só no ensino da história, mas de todas as matérias, né, que é o trabalho específico com a independência do Brasil, certo? Afinal de contas, nós estamos próximos do dia 7 de setembro, tá? Não teremos desfile, né? No entanto, é importante que nós conheçamos um pouquinho da história da independência do nosso país, certo? Ô, Para Kalel, isso, oi, antes de te cortando para começar a linha de raciocínio, ok, foi pedido uma atividade para eles, né, para gravarem o hino nacional, e infelizmente o nono ano não enviou nada. Lembrando que isso poderá ajudar muito na nota deles de todas as disciplinas, com certeza. tá? Então, o nono ano não me mandou nada de hino nacional, estão só avisando. Isso vai valer aumento nos conceitos de todas as disciplinas. Tá? Então, se alguém está com nota baixa, aproveite. Até hoje, né? Eu mandei, tá tudo lá no grupinho de vocês, lá do WhatsApp. É para gravar. Eu não vou pôr vocês cantando o hino todo, são pedaços. A gente vai prestar homenagem à pátria, já que não temos desfile, tá? Aí vai ficar bem feio sair os alunos do Leia e o nono ano não. Então vamos se orientar, tá bom? Obrigado, Calel. Tranquilo, beleza. Então, pessoal, fiquem atentos nessa questão aí. Para a gente entender um pouquinho a independência do Brasil, tá? Eu separei para vocês um vídeo, certo? Que conta uma espécie de resumo, né? Um tanto quanto cômico, enfim, algumas coisas sobre a independência brasileira, tá? Ele vai derrubar alguns mitos importantes, né? E vai mostrar algumas coisas fundamentais. Então, eu espero que vocês prestem bastante atenção, certo? Separei com bastante cuidado esse vídeo. E depois nós faremos uma atividade sobre ele. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Atentos. Que simbolicamente comemoramos no dia 7 de setembro de 1822. Isso mesmo, eu disse simbolicamente. Então quer dizer que a independência do Brasil não ocorreu nesse dia e que aquele famoso quadro de Pedro Américo é tudo mentira? Mais ou menos. Além da data da independência ter sido comemorada em outros dias, nem tudo que vemos nesse quadro é puramente verdade. Mas para poder compreender tudo isso, temos que voltar um pouco essa história. Tudo começou lá em Portugal no dia 29 de novembro de 1807. A coroa portuguesa, pressionada pelo exército de Napoleão Bonaparte, resolveu mudar a sede da corte para a sua colônia mais rica, que nesse caso era o Brasil. Diante disso, quem fez toda a escolta dos navios foi a Marinha Britânica, que tinha feito um ótimo acordo com o príncipe regente Dom João VI. Junto com os navios portugueses vieram cerca de 10 mil pessoas, entre elas ministros, juízes, médicos, professores e funcionários de várias categorias. Juntamente com esse grande número de pessoas vieram o Tesouro Real, os arquivos do governo e uma grande quantidade de livros, que futuramente vai se tornar aí a Biblioteca Nacional. Agora, se você pensa que a viagem de Portugal até o Brasil foi tranquila, você está muito enganado. Esse trajeto foi marcado pela falta de comida, ataque de muitas doenças e pragas. Uma delas foi o piolho, que obrigou as mulheres a rasparem seus cabelos durante a viagem. Isso sem contar o medo de ataque de piratas franceses. Além disso, as péssimas condições climáticas separaram as embarcações em dois grupos. O primeiro navio, que levava a família real, chegou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. O segundo grupo parou para abastecer nas ilhas de Cabo Verde e depois seguiu direto para o Rio de Janeiro. A partir do momento em que a corte portuguesa pisou em solo americano, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Eu não sei se você sabe, mas desde 1500, devido ao pacto colonial, o comércio da colônia só poderia ser feito diretamente com Portugal. Então, assim que Dom João chega em Salvador, ele decreta em 28 de janeiro de 1808 a abertura dos portos a nações amigas. Na prática, temos o fim do exclusivo colonial, ou seja, os proprietários rurais que exportavam principalmente açúcar e algodão ficaram felizes porque agora vão poder exportar para outros países com preços mais lucrativos. Por outro lado, os comerciantes vão encarar uma maior concorrência de produtos principalmente ingleses. Os maiores detalhes da chegada da família real vamos deixar para outro vídeo. O que devemos entender é que, com o deslocamento do eixo político de Portugal para a colônia, fez com que houvesse uma experiência de liberdade que seria irreversível. Uma dessas experiências está no fato de Dom João VI declarar em 1815 a colônia Reino Unido de Portugal e Algarve.
pronto, agora não somos mais colônia e sim uma extensão do Reino de Portugal. Irrompe então em 1820, lá em Portugal, a Revolução Constitucionalista ou Revolução do Porto. Basicamente, eles exigiam o retorno da família real ao reino e a restituição do pacto colonial. É notório que isso não vai agradar a elite brasileira e que já estava acostumada com o fato de fazer parte do reino português. O próprio Dom João adia seu retorno o máximo que pode, porém, em 1821, ele é forçado pelas cortes portuguesas a retornar para a Europa. Com isso, o rei deixa seu filho Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Todavia, assim que a família real retorna para Portugal, as cortes vão reincidindo os direitos concedidos pelo rei durante os 13 anos que esteve em terras brasileiras. Dom Pedro, mesmo sendo um português, alia-se ao descontentamento brasileiro. Preocupado com o crescimento do Brasil, a elite portuguesa pressiona Dom João VI para rebaixar o Brasil à condição de colônia novamente. Além disso, ele assina um documento que torna sem efeito o título de príncipe regente do Brasil dado a Dom Pedro. Diante disso, uma ordem judicial exigiu o retorno imediato do príncipe para Portugal. Dom Pedro I, contrariando as ordens portuguesas, atendendo aos pedidos das elites coloniais e um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, que era muito para aquela época, ele acaba declarando no dia 9 de janeiro de 1822 que ficará no Brasil. Este episódio é conhecido até hoje como Dia do Fico. Temos aí o primeiro passo para a independência do Brasil. Dom Pedro I viaja para São Paulo em busca de apoio político, deixando no comando do Brasil sua esposa Maria Leopoldina e seu ministro do reino, José Bonifácio. No meio do caminho, Leopoldina recebe uma carta de Portugal ameaçando a recolonização do Brasil caso Pedro não retorne para a Europa. Rapidamente, ela escreve uma carta apoiando o marido na separação política definitiva entre Portugal e Brasil. Outro a escrever recomendando a separação política é José Bonifácio. O mensageiro é encarregado de encontrar Dom Pedro e entregar-lhes as cartas. O encontro ocorre às margens do rio Ipiranga e, nesse momento, Pedro, ao ler as mensagens, decide separar-se definitivamente de Portugal e bradar sua célebre frase: independência ou morte. Agora vamos parar um pouco para algumas curiosidades. Normalmente, essa viagem aí do Rio de Janeiro para São Paulo era feita com animais de carga, provavelmente mula, e não de cavalo. E segundo o testemunho do coronel Marconde, Dom Pedro estava vestido como tropeiro e encontrava-se com dor de barriga, pois comeu uma comida pesada no litoral de São Paulo. Além disso, os dragões da independência que aparecem no quadro de Pedro Américo ainda sequer existiam. Somente o fato de Dom Pedro decidir se separar de Portugal não significa que estávamos realmente livres do jugo português. Na semana seguinte do célebre Grito da Ipiranga, Dom Pedro retorna ao Rio de Janeiro e é aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, o seu aniversário. Por muito tempo, esta foi a data que os brasileiros comemoravam a independência do Brasil. Curiosamente, somente em 1º de dezembro de 1822 que Dom Pedro envia uma carta para seu pai para informar de sua separação política. Muita gente diz por aí que a independência do Brasil foi um ato pacífico. Isso não é nem um pouco verdade. O Brasil teve sim sua guerra da independência, que durou cerca de 2 anos. Ocorreram grandes conflitos no Pará, Bahia, Pernambuco e Montevidéu, que nesta época fazia parte do Brasil. A independência só veio definitivamente em 29 de agosto de 1825, que ocorreu um tratado de amizade e aliança entre Brasil e Portugal. Porém, esse reconhecimento não saiu de graça. Os cofres públicos tiveram que desembolsar uma forte quantia em dinheiro. E esse foi o processo de independência do Brasil, que contou não só com a vontade de Dom Pedro I, e sim com a influência de muitos setores da sociedade. Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo formato de vídeo, que o nosso canal vem tentando melhorar. Ok, pessoal? Todos puderam ouvir ali? Ok? Então, assim, ó, algumas curiosidades importantes, né, sobre a independência do Brasil. De início, o vídeo é bastante informativo, tem alguns erros de português ali, mas o vídeo é bastante informativo, né? E ele mostra com clareza algumas coisas importantes. Primeiro, a nossa data de independência, né, 7 de setembro de 1822, não é a data exata da independência do Brasil. Nós vimos que, na verdade, o Brasil se tornou independente em agosto de 1825, certo? Um tempo depois. Mas, para efeitos de celebração e festa, enfim, né, recuou-se essa data para 1822, tá? Dia 7 de setembro, ok? A data lá do Ipiranga, aquela coisa toda, né? Então, serve para a gente ver que a história vai se transformando, tá, ao longo do tempo, né? E as coisas vão mudando, inclusive as datas específicas, né? Isso é bastante curioso, é interessante, tá?
E, claro, outras curiosidades, né? Dom Pedro não estava num cavalo, mas sim montado num burro, porque, afinal de contas, as viagens da época não eram feitas, desculpem, a cavalo, mas essas distâncias, como a estrada era bastante ruim, bastante dificultosa, os cavalos não conseguiam, né, fazer esse tipo de viagem. Então, era feita nos lombos dos burros, tá? Além de tudo, Dom Pedro não estava usando aquele famoso casaco azul com botões de ouro, aquela coisa toda, né? Ele estava, na verdade, com roupa de tropeiro, tá? O que, que é isso? Uns o, o famoso gibão, enfim, alguns pedaços de couro, aquela coisa toda, né? Uma roupa muito mais simples, né? Um chapelão, enfim, por causa do sol, o calor, aquela coisa toda. Então, era bem diferente daquilo que está retratado no quadro. Ok, meus queridos? Mas é importante a gente ver esses detalhes ali, essas informações, para a gente saber como é que se deu o processo da nossa independência. Tá? Ele foi longo, né? Ela começou lá em 1808, quando o Dom João VI, pai do Dom Pedro, veio para o Brasil, certo? E aí, ao longo do tempo, foi amadurecendo, tá? A ideia da independência do Brasil. Ok, meus queridos? Beleza até aqui? Então, sobre a nossa independência, o que eu havia separado seria, a princípio, né, isso daqui. Tá? Depois, a gente vai continuar trabalhando com ela, mas sob outras perspectivas. Certo? Ok? Alguma dúvida sobre a independência do Brasil? Certo? Eu conferi o chat ali. Tranquilo, né? Ok. Beleza, pessoal? Então tá. Agora, a gente vai para a nossa aula de ensino religioso, tá bom? Deixa só